Gravando. Doutora, como é o nome inteiro da irmã mesmo? É Glória? É Glória Heloísa Lima da Silva. Lima da Silva. Eu sou juíza da Vara da Infância e Juventude, segunda Vara da Infância e Juventude aqui do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E, além disso, irmã em Cristo já há algum tempo. E gostaria só de externar aqui a minha posse na Vara da Infância. Tenho certeza que foi um propósito de Deus, porque Ele abriu esse espaço, esse caminho, esse lugar para mim, quando já não havia mais esperança, porque essa vara é uma vara nova que foi criada a partir de uma outra. E eu gosto de externar isso porque quando Deus tem um lugar para você, Ele abre as portas, os caminhos, e não importam as circunstâncias. Então, com os olhos humanos, eu não estaria mais exercendo a função na Vara da Infância, porque a vara que existia foi provida por um colega mais antigo do que eu, o que me entristeceu. E 2 meses depois, essa vara foi desmembrada em razão do volume de serviço. E aí ela foi criada e eu herdei alguns processos desse colega da primeira vara, e a partir de então, além desses processos, vieram outros. Então, quando Deus quer, Ele abre a porta, Ele faz surgir e você efetivamente é colocado no lugar que Ele deseja que você esteja para fazer a diferença na vida das pessoas. Há quanto tempo que a irmã é juíza? Eu sou juíza há 20 anos. 20 anos? 20 anos. Poxa. Só um pouquinho. E qual igreja que a irmã congrega? Hoje eu congrego na Igreja Batista, CBRI, Comunidade Batista do Rio. Paulão? Pastor Pedrão. Pedrão. Mas eu sou de berço da Assembleia. Me converti na Igreja do Malafaia há muitos e muitos anos atrás. Acho que há 18 anos, talvez 18, 19 anos. E passei pela Maranata, passei por algumas denominações, mas eu me encontrei na Igreja Batista. E essa sua trajetória mais técnica, mais profissional, como é que foi desde lá de trás? A irmã como advogada, a irmã exerceu a advocacia? Sim. Fez concurso e já terminou direito e já entrou? Não, quem me dera, até porque assim, para exercer o cargo de magistrado, você tem que ter muita maturidade, muita responsabilidade. Mas nós temos alguns que eu entrevistei que tem que passar. Agora tem que ter 3 anos de experiência. Mas antes não precisava. Não, na verdade não. O meu concurso foi o último concurso onde se exigiu no edital uma experiência de 5 anos na advocacia. Eu já tinha 7 anos. Então, antes de ser magistrada, eu tive que exercer advocacia, o que foi muito bom, porque uma coisa é pedir, outra coisa é decidir. E às vezes o advogado, quando postula os interesses das partes, o próprio nome já fala, né? Os interesses das partes. Ele é totalmente parcial. Mudar de posição, ou seja, enquanto advogada, eu postulava a todo custo os interesses dos meus clientes. Quando assumi a função de magistrada, percebi que isso era muito pouco. Eu precisava ouvir ambas as versões e que eu deveria decidir, claro, com direito, mas com muito bom senso, sempre tentando conciliar os litigantes, porque quando nós não conseguimos essa conciliação, a tendência dos processos, das lides, dos conflitos, é se eternizarem, até porque a nossa legislação permite os recursos. Então, um bom julgamento, uma boa decisão é aquela que advém das partes com orientação da justiça. E eu aprendi isso com o tempo. Então, o exercício da advocacia durante 5 anos foi muito importante para o meu amadurecimento no que diz respeito à solução dos conflitos entre as pessoas. E depois, como magistrada, mais ainda, né, na busca de solucionar o conflito de interesses na forma mais democrática possível. E a forma mais democrática possível é quando as partes estão acordando, né? Porque elas estão, na verdade, resolvendo os seus problemas com a homologação do Estado. Passei durante 20 anos por vários locais,
fui juíza no interior, fui juíza na Baixada Fluminense e hoje estou aqui na capital. E fui juíza do crime, fui juíza do civil, do juizado, de família, fazenda pública, enfim, experimentei tudo aquilo que a magistratura poderia me proporcionar, mas me encontrei na infância, porque além do papel existem famílias, existem vidas, existe a possibilidade de você conversar, fazer diferença na vida de alguém, às vezes dando um exemplo, às vezes conversando, orientando, que na vara civil ou na vara criminal, apesar da possibilidade da conciliação hoje mais do que nunca, o trabalho é diferenciado, porque o juiz da infância, ele participa ativamente dos processos da reconstrução das famílias, fazendo visitas aos abrigos, conhecendo da história profunda de cada criança que necessita de uma medida protetiva. Isso me faz bem. Me faz bem não só fazer a justiça, mas mais do que isso, fazer a diferença na vida das pessoas, através do direito, mas sem dúvida alguma trazendo uma verdade de Deus, né? Trazendo uma palavra do Senhor, dentre elas a palavra de paz, de amor, valorizando a família, valorizando o ser humano, independentemente da sua condição financeira, e abrindo, né, o caminho, ajudando a acessar a rede nos serviços públicos. Isso realmente me satisfaz, porque o juiz da infância, ele lida além do processo com a pessoa diretamente, e lidar com a pessoa, ou com as pessoas, com as crianças, é muito gratificante, e por isso eu me encontrei, e foi um desejo. E se eu puder contar mais um pouquinho, eu tenho uma agenda, melhor dizendo, vou até fazer uma confissão, eu tenho um diário onde eu relato dia a dia ou durante a semana aquilo que eu passei, eu estou passando, as dificuldades, e esse diário é dirigido a Deus. E lá, nesse diário, eu tenho o hábito de colocar os desejos que eu necessito, as coisas que eu quero conquistar. E durante algum tempo eu colocava que gostaria de trabalhar novamente com a infância. De alguma maneira que Deus abrisse essa porta. Demorou aí acho que eu comecei a pedir isso em 2008, 2009, porque em 2007 eu saí da infância, porque eu fui fazer um doutorado fora do Brasil, então eu abdiquei da minha titularidade. E aí, quando retornei, fui para a vara civil, e a partir daí, em 2008, eu comecei a fazer os meus pedidos para que Deus pudesse abrir novamente a porta para que eu fosse uma juíza da infância. E ele ouviu os meus pedidos, e em 2015 ele achou que eu estivesse pronta para exercer essa função e abriu essa porta. E eu fico muito feliz e muito grata a ele por isso. A irmã falou duas coisas que eu queria ressaltar. Primeiro, a irmã falou de família. E a sua família? A irmã tem alguma coisa para contar? Da minha família? Assim, gratidão à mãe. Sem não sei, dúvida. Quem te orientou aí na carreira? Eu posso dizer assim, deu aquele toque lá atrás. A minha família foi a minha base. Foi não, ainda é, porque graças ao bom Deus eu tenho pai, mãe, tenho irmãos, sobrinhos, e é muito triste quando não se tem uma família. Graças a Deus eu tenho, procuro preservar e valorizar. Mas o que eu posso dizer é que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, os conceitos, os princípios, os valores, eu conquistei, aprendi com os meus pais, que são, né? Não é passado, é presente, que são realmente a minha base. Estão presentes comigo em todos os momentos de dificuldade, de amargura, mas também de alegria. E foi muito importante o apoio deles, incondicional, para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse me tornar a pessoa que eu sou. Então eu tenho que agradecer a minha família terrena também. Claro que a família celestial também, obviamente, faz parte desse crescimento, mas eu acho que Deus me colocou na família que realmente eu precisava para que eu me tornasse a pessoa que eu sou. Apesar dos meus pais não terem muita instrução, não fizeram faculdade, meu pai é um trabalhador, sem instrução, sem um curso completo, mas ele aprendeu com a sabedoria e com os ensinamentos da vida. E esses nenhum livro é capaz de registrar, poucos registram.
o dia a dia que faz, na verdade, o histórico da pessoa. Então, um grande legado que eu tenho dos meus pais são princípios bíblicos e os princípios de ética, de moralidade, de perseverança, de amor, de compreensão, de diálogo. Isso eu aprendi com eles, que aprenderam com a escola da vida. E no lado técnico, a irmã falou que fez doutorado fora. Eu fiz um mestrado na Espanha. Em 2000 eu finalizei esse mestrado e a tese foi sobre família, foi um mestrado sobre direito empresarial e família. Eu nem pensava em trabalhar com a família ou especificamente com a infância, porque eu só passei a experimentar esse tipo de trabalho em 2005. Então nem sequer tinha pensado sobre isso e fui convidada a fazer esse mestrado na Espanha, que me interessou, e fui e aprendi muitas coisas. Depois que eu retornei ao Brasil, não fiquei lá fora, mas viajava constantemente porque as aulas eram presenciais. Durante 2 anos eu tirava férias e nas minhas férias eu estava estudando. Depois eu tive a oportunidade em 2007 de ser indicada pela Escola Nacional da Magistratura, que é sediada em Brasília, para ocupar esse cargo, essa vaga, melhor dizendo, em Portugal. Então eu comecei um doutorado, não finalizei ainda, por indicação da nossa escola, da magistratura, e fui falar, sim, estudar sim, especificamente direitos individuais, né? Direitos fundamentais, e comecei a abordar então naquilo que eu estava estudando, naquilo que eu escrevia, a situação da família, especificamente a situação da adoção, né? E foi assim de muito proveito para que eu pudesse exercer essa função. Até falando sobre isso, eu saí da infância na Baixada Fluminense, né, e fui estudar para me especializar nessa parte de infância e de família. E aí Deus abriu novamente a porta para que, além do estudo da parte técnica, jurídica, eu pudesse ter os casos concretos, né? E eu estou aprendendo a cada dia que passa com os processos que chegam à minha vara, todas as dificuldades, para tentar pegar a realidade, né, com a parte técnica. Então é o fato em si e tentar pegar o direito e regular esse fato. Não é fácil, porque nós estamos lidando com seres humanos, com pessoas que dependem de serviços, que dependem de informação, mas mais do que isso, que dependem de um aconchego, de um carinho, de valorização do ser humano. Eu trabalho com a comunidade do Complexo Alemão, da Vila Cruzeiro, Maré, população de rua, com pessoas viciadas em entorpecentes, mães que perdem a guarda porque estão nas ruas, pais que pedem o acolhimento de crianças porque não têm condições financeiras em função dessa crise que existe, né, que assola não só o Brasil, mas o mundo inteiro. E aí, ao invés de deixá-los abandonados nas ruas, preferem um acolhimento até que se reestruturem. E muitas das vezes essas pessoas chegam sem uma palavra de amor, de carinho, sem uma luz no fim do túnel. Então eu procuro ouvir muito, né? Então, acima de tudo, acho que ouvir essas pessoas é muito importante. Procuro dar um direito fundamental, ou seja, um advogado. Procuro estabelecer os serviços públicos que eles estão, digamos assim, sendo prejudicados, ou melhor, não há o serviço público. Posso falar desde a matrícula escolar de uma criança, porque o Estado ou o município diz que não tem vaga, até pessoas que possuem filhos com condições especiais e que necessitam de um serviço médico especializado e não tem, né? Então a gente procura articular com a rede pública no setor das secretarias de trabalho, no setor da Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, tentar articular com a rede a colocação dessas famílias para que elas possam receber o serviço público, para que elas possam se reestruturar e ter os seus filhos ao seu lado. Então não é uma tarefa fácil, porque é uma distribuição de justiça a várias mãos, né? Não adianta o juiz determinar
né? Que se faça, que se cumpra e no final de contas essa pessoa que ficou sempre à margem dos seus direitos não consegue ainda a inclusão. Então eu trabalho muito com inclusão social em todos os níveis e é importante que Deus me ajude, que os irmãos me ajudem em oração para que Ele possa me dar sabedoria suficiente para julgar dentro de uma justiça que atenda realmente os reais interesses de uma criança ou de um adolescente. E não existe maior interesse de uma criança ou de um adolescente que não seja aquele de estar no núcleo de sua família. Esse é o direito subjetivo fundamental que eu procuro resguardar, preservar e restabelecer quando ele é interrompido, às vezes interrompido por vontade dos pais, né? E aí nós colocamos para adoção, mas às vezes, na grande maioria, ele é interrompido por condições alheias à sua vontade. E aí falamos em fragilidade, vulnerabilidade social, vulnerabilidade em todos os sentidos, vulnerabilidade financeira, vulnerabilidade porque não tem informação. A gente procura fazer um trabalho com amor, né? Eu acho que a diferença na distribuição da justiça é esse, distribuir a justiça sim, mas distribuir a justiça com humanidade, né? Valorizando o ser humano, para que esse conflito, né, seja realmente restabelecido e minimizado em função dessas sequelas, dessa doença social que assola a nossa sociedade, com a perda dos valores sociais, com a perda do que é a família, da constituição da família, da importância da família. E é isso que eu faço. Deus me ajuda muito me dando sabedoria. Às vezes erro, claro, mas Ele tem misericórdia de mim e as partes recorrem. Tentando acertar, né? Pede pro tribunal consertar. Tentando acertar. Me diz uma coisa, irmã, só para complementar, dê um recado aí para os juízes, magistrados evangélicos que são ou não são da Anamel ainda. E fale da Anamel também. O que é a Anamel? Bom, em relação... Só daí já conclui. Vou tentar daí já fecha. Isso aí. Em relação aos irmãos, né, os colegas, irmãos no sentido lato, independentemente da religião, mas irmãos porque somos a família de Deus, né? Filhos de Deus, imagem e semelhança, e não é desejo a exclusão de ninguém. Então, que se organizem e passem a conhecer a Anamel, que é uma associação maravilhosa de colegas que passam por situações difíceis, né, no exercício da magistratura, e que na Anamel, em razão das convicções religiosas e das experiências que cada um possui, nós conseguimos pelo menos desabafar e nos encontrar e trocar experiências e tentar ter uma luz diante das nossas dificuldades. Então a associação é uma associação com valores éticos, valores religiosos, que prima o ser humano, a pessoa na sua completude, na sua plenitude, melhor dizendo. Em relação aos irmãos que já são da Anamel, fico feliz de poder participar dessa associação, falo que tenho aprendido muito com vocês, oro para que nós possamos cada vez mais nos reunir, para que a nossa associação possa ter representatividade em todos os estados, para que nós possamos realmente expandir os objetivos da nossa associação, que é sobretudo pregar as boas novas, falar do amor de Cristo, sem dúvida, e além disso, nos unir, né, para fazer o bem, para ser o sal do mundo, né? Então fica esse agradecimento a todos os meus amigos, a todos os meus colegas que têm me sustentado até aqui. Amém. Tá bom assim.